dificuldade para andar, perda involuntária de urina e diminuição da memória e atenção. Você já ouviu falar de hidrocefalia de pressão normal? Pois é o tema que eu trago aqui hoje de um artigo científico. A hidrocefalia de pressão normal, conhecida como HPN, é uma síndrome neurológica caracterizada geralmente por três manifestações clínicas, que consistem em distúrbios da marcha, chamada de apraxia, alteração cognitiva e incontinência urinária de urgência, que é a perda involuntária de urina associada com uma vontade súbita e incontrolável de urinar. No interior do cérebro, temos uma região chamada de ventrículos, que é responsável pela produção do líquor. E o que é líquor? É um líquido que circula entre as membranas que revestem o encéfalo e a medula. Esse líquido cria uma barreira mecânica, funcionando como um amortecedor no caso de traumas. E uma barreira imunológica, protegendo o sistema nervoso central de vírus, bactérias, fungos e outros parasitas. Em condições normais, o líquor é produzido e reabsorvido continuamente, aproximadamente 500 ml por dia, e esse valor pode variar dependendo da estrutura física da pessoa. Na hidrocefalia de pressão normal, os ventrículos estão dilatados e o líquor exerce uma pressão maior na parede desses ventrículos, causando os sintomas que eu falei lá anteriormente, que são as alterações da marcha, as alterações cognitivas e a incontinência urinária. A HPN pode ser secundária ou idiopática. A secundária é quando ela vem decorrente de uma outra doença, como hemorragia cerebral, meningite, traumas ou rupturas de aneurismas. Já a idiopática, ela ocorre entre 60 e 80 anos e não tem os fatores desencadeantes bem definidos. O diagnóstico é feito a partir das três manifestações que eu falei lá anteriormente, que são as alterações da marcha, as alterações cognitivas e a incontinência urinária. O diagnóstico também é feito por exames de imagem, que constata a dilatação dos ventrículos, e o exame do líquor, que é puncionado lá na região lombar e enviado para o laboratório. A alteração da marcha, geralmente, é o primeiro sinal da HPN. Ela pode se apresentar como uma marcha lenta, de base alargada, passos curtos e com os pés arrastando pelo chão. Também apresenta dificuldade de se virar, dificuldade de iniciar os primeiros passos e desequilíbrio. Não há fraqueza motora e os pacientes frequentemente apresentam histórias de quedas. Existem outras doenças que podem trazer alterações da marcha, como a estenose do canal lombar, neuropatia periférica, doença cerebrovascular, doença de Alzheimer, tumores, traumas, doença de Parkinson, demência, depressão, alcoolismo crônico, deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. A alteração cognitiva, geralmente, é a segunda manifestação da HPN, após o distúrbio da marcha. Ela é caracterizada por uma diminuição da atenção e concentração. Também tem a disfunção executiva, que é a dificuldade de organizar prioridades, administrar o tempo, problemas para seguir uma sequência de etapas ou instruções, dificuldade de antecipar as consequências das ações, problemas para entender o que os outros pensam, sentem ou como agem. E já na alteração cognitiva, o paciente pode apresentar também disfunção visoespacial, que é a percepção visual do formato, disposição, local, movimento ou velocidade das coisas no espaço físico e a interação com essas coisas. E a alteração da memória, sendo a função executiva danificada precocemente no curso da doença. Distúrbios de comportamento também podem estar associados à HPN, como depressão, mania, agressividade, distúrbio obsessivo-compulsivo, psicoses, incluindo paranoia, alucinações e distúrbios do controle do impulso. Geralmente, a doença de Alzheimer está mais associada
com a alteração de memória, aprendizado e orientação, enquanto que a HPN está mais frequentemente associada com a diminuição psicomotora e da velocidade motora fina, que é o controle dos movimentos mais precisos, mais delicados, como pegar objeto, desenhar, escrever. As duas doenças podem levar à perda da função executiva, atenção e concentração. Mas a HPN dificilmente causa alterações precoces de linguagem. A existência da doença de Alzheimer e HPN concomitantemente pode ocorrer e a probabilidade de cada uma aumenta com a presença de idade avançada e a hipertensão arterial sistêmica. A incontinência urinária normalmente é observada nos estágios mais avançados da doença. Agora, o diagnóstico da HPN é feito através da história clínica do paciente, através de exames físicos e exames por imagem, que pode ser a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Lembrando que a HPN se manifesta geralmente entre 60 e 80 anos de idade, como uma doença progressiva e crônica. O tratamento da HPN tem como principal objetivo restaurar a capacidade funcional do paciente. Portanto, a decisão de uma intervenção cirúrgica deve ser muito bem avaliada pelo médico, levando em consideração a probabilidade de quanto esse paciente pode se beneficiar com a cirurgia. Uma das técnicas cirúrgicas é implantado um catéter bem fino lá nos ventrículos e o fluxo do líquor é direcionado lá para a cavidade peritoneal que se localiza no abdômen, drenando o excesso do líquor. A eficácia desse procedimento cirúrgico pode chegar de 33% a 90% dos pacientes. A taxa de complicação da cirurgia ocorre em cerca de 6% dos pacientes após a cirurgia. A conclusão desse estudo traz que a HPN é uma doença que acomete principalmente os idosos e é fundamental que o diagnóstico seja realizado precocemente, por meio do conhecimento sobre a doença e os seus diferenciais, por parte dos clínicos, geriatras e neurologistas. E por que trago esse assunto para você? Porque aproximadamente 120 mil pessoas têm HPN no Brasil e muitas não são diagnosticadas. E uma das manifestações da HPN é a alteração da marcha e o desequilíbrio, aumentando o risco de quedas. Na população acima de 65 anos, o índice de quedas já aumenta em torno de 35% ao ano. E as quedas podem causar fraturas, internações, cirurgias, deixar sequelas como perda de equilíbrio, deformidades, diminuição da mobilidade e alteração cognitiva. Por isso que faço aqui um alerta, porque se você tem dificuldade para andar, incontinência urinária e déficit de memória e atenção, pode ser um sinal de que algo errado está acontecendo aí no seu cérebro. Portanto, procure o seu médico. Não fique em casa achando que é normal e que vai passar. Quanto mais cedo a intervenção com um tratamento adequado, mais chances você tem de ter sucesso no tratamento. Se quiser ler o artigo científico na íntegra, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E espero que essa informação tenha sido útil para você. Até o próximo vídeo.